Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, aprendendo um pouco mais da Sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade nós vamos estar falando sobre a morte, sobre a nossa partida. Ok? Nós vamos estar trazendo aqui de uma maneira bem simples, vai ser um estudo rápido, uma reflexão dentro do contexto judaico, ok? É interessante, irmão, a gente falar antes que o assunto morte é um assunto muito falado nas escrituras. E uma coisa interessante é que em muitas passagens, quando se fala da morte, se fala de maneira positiva. É o que a gente vai estar vendo aqui agora nesses versículos que a gente vai estar falando. Tenho certeza que esse estudo, esse conhecimento, ele vai ser uma bênção para a tua vida espiritual. Vamos estar lendo aqui em Eclesiastes, capítulo 7. Vamos ler o versículo 1 e 2. Olha só que interessante. Mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. E o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. Vamos ler o verso 2. Mais vale, mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Que passagem tremenda aqui de Eclesiastes capítulo 7. Vamos ler aqui, irmãos, o livro de Salmo, verso 89 e 48. Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? É interessante aqui, né, irmãos? Quando eu li essa passagem, eu pensei que na época que o salmista estava falando isso, Davi era um grande estudioso da Torá, um amante da Torá. Ele sabia que a Torá não era simplesmente um livro, mas um código divino. Ele queria conhecer mais. No Salmo 119:18 ele diz: Abre tu, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Então ele sabia que a Torá era algo incrível. Então eu fiquei pensando, será que Davi não sabia que vai existir pessoas que vai nascer, viver e não morrer? Porque vai ter pessoas que vai nascer, viver e serem arrebatadas, né? Ou seja, não vão ver a morte, não vão passar pela sepultura. Então aqui fica uma incógnita nesse versículo, né? Será que Davi ele está perguntando porque não sabia, né? Ou simplesmente ele está fazendo aqui uma reflexão e ele já tinha o entendimento? Porque a Torá fala, né, nas festas ali, em um terroir, por exemplo, Rosh Hashanah, fala das trombetas, da ressurreição, fala de arrebatamento. Isso é tremendo, né, irmãos? Vamos ler mais um verso aqui, Isaías 57:2. Olha que diz que o verso: Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Tremendo, né, irmãos? Então, vamos aqui à reflexão e esse estudo vai trazer bênçãos para a vida espiritual dos irmãos. Nossos sábios comparam a vida a uma viagem de trem. Quando nascemos, embarcamos neste trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos que estarão sempre conosco nessa viagem. Infelizmente, em alguma estação, elas descerão e ficaremos, entre aspas, órfãos de sua amizade e da sua companhia. Mas isso não impede que durante a nossa viagem
Embarquem pessoas que serão especiais para nós. Assim é a viagem, cheia de fantasias, de sonhos e de despedidas. O grande mistério é que nunca sabemos em que parada desceremos, mas temos a esperança que todos estaremos na estação principal e teremos a grande alegria de poder ver a todos novamente. Façamos então que a nossa viagem seja tranquila, que tenha valido a pena, que o Eterno tenha sido o condutor deste trem da vida e que quando desembarcarmos, estejamos certos que o caminho foi traçado pelo Criador. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Yeshua: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Shavuot Tov. Uma ótima semana.